Bom dia, irmãos. Eu espero que todos estejam bem. Meu desejo é que breve a gente possa novamente nos reunir aqui na igreja, louvar o nome do Senhor, bendizer o nome desse Deus Trino, desse Deus Todo-Poderoso em unidade. Mais uma vez aqui a gente está pela manhã na igreja para adorar o nome do Senhor e gravar uma devocional e estar compartilhando as palavras do reino, né? Nossa igreja, ela tem se reunido em casa. A gente tem tido esse tempo, esse privilégio, e nesse tempo a gente tem tido a condição de refletir um pouquinho sobre a nossa vida de uma forma geral, sobre a vida cristã, sobre aquilo que efetivamente é o centro da nossa existência. Temos tempo para refletir sobre a família, sobre o papel de ser pai, de ser mãe, de ser filho. Essa quarentena ela não veio apenas para nos livrar de uma doença maior, mas sem dúvida alguma essa quarentena ela veio para nos prevenir também de outras doenças dentro da família, doenças dentro da igreja. E eu acredito que esse tempo é o tempo do Senhor para todos nós, para a gente poder desfrutar do cuidado do Senhor, para ter um tempo de reflexão, priorizar aquilo que realmente é prioridade na nossa vida. Então eu acredito que Deus tem usado esse tempo de quarentena para frear e mudar muita coisa que estava acontecendo de forma errônea. E hoje também é Páscoa, e como é Páscoa, o que para nós é a data maior do calendário cristão, Páscoa para nós é o evento mundial que dá sentido à nossa vida. Páscoa para nós é algo que efetivamente faz transbordar o nosso coração de alegria, porque sabemos que a nossa fé não é vã, sabemos que Cristo ressuscitou, Ele não está entre os mortos, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, sabemos que o trono está ocupado, Cristo reina. Isso para nós é motivo de alegria. Hoje é domingo de Páscoa, domingo que celebramos a ressurreição de Jesus. E eu queria compartilhar uma devocional com você em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. E eu vou ler, e aí você na sua casa, aí você abre a sua Bíblia, acompanha ou então só ouve a leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato,
alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar a noite. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém. Esse texto é um texto onde talvez todos nós já tenhamos ouvido falar, que é dos dois no caminho de Emaús, dois discípulos que após a morte de Jesus estavam virando as costas para Jerusalém e indo para outro lugar, e indo para Emaús. Uma história interessantíssima do aparecimento do Senhor Jesus na vida de dois homens sem esperança. Esse texto é um texto que traz para nós inúmeras lições. A gente poderia passar parte da nossa manhã apenas apontando lições que a gente poderia aprender, assimilar aqui na nossa vida sobre esse texto. Contudo, eu queria levar você a pensar em uma coisa muito simples. A gente está falando de Páscoa, e Páscoa é o sinônimo da esperança, é o sinônimo da vida em abundância, e falar de Páscoa é falar de restauração de vida, restauração da esperança. Esses dois estavam caminhando, estavam indo para longe de Emaús, e Jesus aparece no meio do caminho e começa a conversar com eles, se junta na caminhada. Eu fico imaginando talvez esses dois homens aqui, tristes, cabisbaixos, desesperançosos, frustrados, talvez aqui sem uma perspectiva de um futuro, desanimados, sem condição talvez de pensar em alguma estratégia para o futuro próximo. Homens que muitas vezes se assemelham comigo e com você. Homens que muitas vezes se assemelham conosco. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente perde a esperança, quantas coisas acontecem com a gente perde o foco, e a gente fica frustrado, a gente fica cheio de medo de dar o próximo passo. Quantas coisas acontecem com a gente, o nosso desejo é apenas virar as costas para o problema e fugir e sumir. Quantas coisas nos levam a ter tanta desesperança a ponto de querer mudar de lugar, mudar de bairro, desaparecer. E esse texto mostra que mesmo esses homens tendo essa atitude de fuga, Jesus estava com eles. Jesus estava caminhando com eles, Jesus estava andando com eles, Jesus estava compartilhando com eles, Jesus estava fazendo uma terapia com eles. Jesus se aproxima desses homens e começa a puxar assunto, e começa a conversar. E parece até que Jesus não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, ele era o próprio Cristo e sabia o que estava acontecendo. E ele perguntou: olha, por que vocês estão caminhando tão tristes aí? Tão entristecidos, no versículo 17,
O que vocês estão preocupados, como diz o versículo 17? O que vocês estão tratando à medida que vocês caminham tão entristecidos? E aí um deles chega e fala: porventura você é o único que não sabe o que está acontecendo na nossa caminhada. Às vezes Jesus se aproxima de mim e de você exatamente dessa forma, fazendo com que nós conversemos com Ele. O que Jesus quer de nós, muitas vezes, irmãos, é que a gente exponha os nossos problemas, os nossos medos, as nossas frustrações a Ele. Jesus, Ele faz com que os corações sejam abertos. Jesus conversa, Jesus tem um diálogo com eles. Jesus não chega e bota o dedo no rosto e fala: olha, vocês erraram. Não, Jesus ouve o que eles têm para falar. Jesus ouve o que eles estão enfrentando, as dores que eles estão vivendo, mesmo quando o que eles estão enfrentando está fazendo com que eles se afastem do lugar que eles deveriam estar. Muitas vezes os problemas nos levam para longe do lugar onde deveríamos estar, mas nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco na nossa caminhada. Jesus nos acompanha na nossa caminhada. Jesus nos faz refletir diante da nossa caminhada. Jesus nos faz entender que às vezes fugir do problema não é a coisa certa a fazer. Jesus conversa com eles de forma terapêutica. Jesus faz com que eles abram o coração. Jesus instiga que eles falem. Mas eles não estavam reconhecendo que esse que estava com eles no caminho era Jesus. E Jesus, após ouvir, após entender o que estava acontecendo, Jesus começa agora a conversar sobre uma coisa que dá esperança. E fala para ele: olha, vocês, parece que vocês estão nécios, parece que vocês estão com o coração retardado para compreender as verdades do reino. Jesus, no versículo 25, fala assim: olha, e aquilo tudo que os profetas falaram, vocês esqueceram? Tudo que foi profetizado antes do Messias chegar, vocês esqueceram? E ele fala: olha, não convinha, segundo as próprias Escrituras, que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse. Jesus ouve e agora Jesus argumenta com eles. Jesus agora ensina eles, Jesus agora expõe a palavra para eles. Jesus agora conversa de forma a devolver a esperança para eles. E sabe o que Jesus faz comigo e com você? Exatamente isso. Nós nos ajoelhamos, falamos com o Senhor, abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso peito e depois abrimos a Sagrada Escritura e Cristo vem nos dando alimento através da sua palavra. Cristo vem devolvendo para nós a esperança, dando para nós o norte, dando para nós a diretriz para a gente poder caminhar. E sabe qual é o interessante? Jesus expõe a palavra e eles entendem, eles compreendem o que estava acontecendo. E parece que nesse momento onde Jesus expunha a palavra, o coração deles estava sendo aquecido, a tal ponto deles falarem uns com os outros. Lá no versículo 33, no versículo 32, ele fala assim: olha, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Exatamente. Quando chega o momento deles se recolherem, a noite já estava chegando, já era aqui provavelmente o final do dia de domingo, e eles chegam numa aldeia, num lugar para se resguardarem na noite. E Jesus finge que vai passar adiante e eles: olha, fica aqui com a gente, você caminhou esse tempo todo com a gente aí, fica aqui conosco, passa essa noite aqui com a gente. Então, na hora da janta, na ceia, Jesus então pega o pão, agradece ao Pai e eles têm aquele estalo. Eles perceberam, eles reconheceram que aquele que estava com eles era Jesus, o Nazareno, o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que devolveu para aqueles dois esperança. No momento que eles perceberam, quando Jesus toma o pão, parte e lhes dá, eles perceberam que Jesus jamais os havia deixado. Meu irmão, minha irmã, não importa o problema que você esteja enfrentando, passando, a dor que você esteja vivenciando,
Jesus nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Jesus nunca abriu mão de estar junto com você. Jesus morreu foi por você. Jesus enfrentou aquela cruz por você. E ele ressuscitou para que jamais nós estivéssemos sozinhos outra vez. Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? A expressão utilizada no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. A expressão aqui é a ideia de converteram o seu trajeto. Eles estavam indo para longe, tiveram encontro com Jesus e retornaram para Jesus. Eles tiveram encontro com Jesus e voltaram para Jesus. A ideia da conversão. Eles converteram o seu caminho, converteram o seu coração pela presença de Jesus e não mais fugiram do problema. E agora eles se voltaram correndo para o lugar onde eles estavam fugindo e afirmaram para todos os discípulos reunidos que Jesus havia ressuscitado. Quando Jesus caminha com a gente, enche a nossa vida de esperança, o que nós somos, o que nós fazemos em resposta a isso é dizer para todas as pessoas que Jesus está conosco, Jesus nos acompanha, Jesus está vivo. E isso traz alegria, isso traz motivação. E eles saíram dizendo e disseram para Simão e disseram para os discípulos reunidos que Jesus havia ressuscitado. Contaram o que aconteceram com eles no caminho, eles testemunharam sobre Jesus, como Jesus foi reconhecido no caminhar, no partir do pão. O que Cristo quer de nós, da nossa geração, é que nós tenhamos o coração plenamente preenchido pelo Senhor, a ponto de testemunhar para todas as pessoas que Cristo está vivo, Cristo ressuscitou. Portanto, meus irmãos, para a gente poder concluir essa reflexãozinha, essa devocional, Cristo é aquele que nos dá esperança, Cristo é aquele que nos ouve, Cristo é aquele que fala conosco, Cristo é aquele que converte o nosso coração e se autoafirma para todos nós, individualmente, que Ele está vivo. Que a sua esperança ela seja devolvida nessa manhã através da presença do Senhor. Que no seu coração você tenha plena convicção de que Cristo está vivo. A morte não foi suficiente para detê-lo. Cristo ressuscitou. Que Cristo seja a sua esperança, que Cristo seja a minha esperança, que Cristo seja a esperança do nosso país, que saiamos hoje ao encontro do Cordeiro, que busquemos ao Senhor com alegria, na certeza de que Ele nos acompanha em todos os nossos dias. Deus abençoe você, Deus guarde você, Deus proteja você, Deus nos abençoe. Fiquem com Jesus.